Deus pode tudo. Nós já ouvimos muito falar sobre a onipotência de Deus. Deus pode tudo, mas Ele pode tudo dentro do caráter de Deus. Deus, por exemplo, não pode pecar, porque isso foge da natureza dele. Então, continuidade aqui do livro de João, nós temos sobre o tanque de Betseba, e diz que depois disso havia uma festa entre os judeus, né? Está narrado em João 5, do capítulo 1 ao 16. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta, né, das ovelhas, um tanque que é em hebraico chamado de Betseba, o que tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, macos e ressecados, esperando o movimento das águas. Então era um tanque onde um anjo vinha, balançava as águas e o primeiro que entrasse ser curado. Porquanto um anjo descia, em certo tanque agitava a água. Primeiro que ele descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que me ponha no tanque de água, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: não é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou disse: toma o leito e anda. Perguntaram-lhe: pois quem é o homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estão são, eis que já estás são, né? Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. E por essa causa os judeus começaram a perseguir Jesus. Procuravam matá-lo, né? Porque fazia essas coisas no sábado. É muito interessante observar esse episódio do Betseba, né? Do tanque de Bethesda. Betseba, não sei onde essa palavra. O tanque de Bethesda. Interessante sobre esse tanque de Bethesda, porque onde os enfermos, né, aguardavam esse movimento da água, e isso reporta, né, alguém aguardando por outro homem, por outro ser humano que levasse ele, né, e mostrando, né, a espera por um outro homem. Apesar de todo o poder de Deus ali, né, ao agitar a água e a pessoa era curada, ele ali estava esperando, aguardando por um outro. Como talvez hoje nós aguardamos, né, por um líder, por alguém que faça com que nós podemos alcançar o milagre. Mas Cristo vem, né, e revela que não existe necessidade desse intermediário. Então é interessante que ali ele estava naquela dependência e Jesus vem ver que ele não, por força, né, dos homens ao levá-lo ali, descê-lo ali para que ele fosse curado quando a água agitasse, né, ele não poderia alcançar essa graça. Por quê? Porque não dava tempo. Enquanto mexia ali, alguém ia e ele perdia a vez dele. Não tinha ninguém para levá-lo. E Jesus, ele estava ali. E é interessante que quando Jesus entra na história da humanidade, né, ele vem para fazer essa ligação direta, sem intermédio, sem sacrifício, inclusive. Ele simplesmente fala, olha, ele nem põe a mão, ele simplesmente fala para ele tomar a maca dele, levantar e ir.
E aí vem os religiosos, né? Porque era sábado e ele não podia fazer isso. Então, para você ver como que a religiosidade, ela ofusca, ela tenta, né, mostrar o lado da lei, e a lei ela foi criada como um pai amoroso que criou uma forma, né, dos seus filhos seguir e serem bem-sucedidos, e não simplesmente como um manual de quem não seguir será condenado e quem seguir será abençoado, né? É simplesmente para você seguir e se dar bem, porque tudo o que precisava ser feito foi feito por Cristo. E depois você vê que Jesus encontrou e fala, né, olha, vai, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Porque quando proibiam, né, algum ser imperfeito de entrar no templo, é justamente porque ali, ao Deus olhar para uma pessoa imperfeita, ele lembrava do pecado, porque foi a desobediência que criou todas essas imperfeições, né, na natureza humana. E a pessoa, ao pecar, né, ao desobedecer, né, ao não ser bem sucedido como o pai quer que os filhos sejam, ele pode cair em uma desgraça maior. Como um pai que fala para o filho, ô filho, não bebe não fica dirigindo bêbado, não fica fazendo essas coisas que você faz, né? Ele sabe o que é bom para o filho. E o filho, ao desobedecer, ele pode ir lá, às vezes, socorrê-lo uma vez, porém, admoestá-lo de que, ao continuar naquela vida ali, naquele tipo de procedimento, vai acontecer uma hora dele fazer algo que ele não vai ter mais o poder de socorrê-lo. E depois nós temos a igualdade com Deus, né, que é narrada em João 5, de 17 a 38, que diz, Jesus respondeu, né, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, quer dizer que para eles, o sábado é simplesmente uma forma do homem ligar a Deus, saber que mesmo ele trabalhando, ele precisa de ser abençoado por Deus, senão todo o seu trabalho pode ser perdido. E não simplesmente como uma regra, né, a ser seguida, a grosso modo. E ele diz ainda, né? Mas deu ao filho todo o juízo. Meu pai trabalha até agora. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, né? Por ele falar assim. Quer dizer que ele não procurava nenhum tipo de acordo com esses hipócritas. Ele simplesmente continuava ali dizendo, né, que ele veio para fazer, né, a missão dele, para cumprir a missão dele. Porque não só quebrantavam o sábado, mas também diziam que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, por isso há o ódio deles, né? Mas Jesus respondeu e disse, em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, a não ser se vier do Pai. Que tudo quanto ele faz, o Filho, né, o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho, mostra-lhe tudo o que faz, ele mostra maior obra do que essa para que vos maravilhes. Então, da mesma forma que Deus, através do seu Filho, faz essas obras, pode fazer através de nós, bastando que nós nos reportamos a Ele, né? Como o Pai, que quer o bem para o Filho. E eles lhe mostrarão maior obra do que essas. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos, ele dá a vida, também vivifica aquele que quem ele quer. Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que, ou quem ouve a minha palavra e crê nela, naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, né? Então aqui Cristo tomou, né, a condenação da cruz e nasceu de novo, sempre assinalando, né, a afirmação de autoridade, e revela Jesus como sendo essa autoridade, né? Que vem a hora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e que quem ouvirá, né, viverá. Então é isso aqui, né? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo
Isso fala, né, do tribunal de Cristo, que será para todos também o julgamento do grande trono, né? Mas nesse momento ele não está como juiz. Então nós temos que falar do amor de Cristo para atrair as pessoas como Cristo atraía, né? Porque é o Filho do Homem, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer essas coisas, como ouço assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, ele dizendo, né? Mas busco a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, ele referindo-se a João Batista, né? E sei que o testemunho que dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiro a João, e ele vos testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isso para que vós salveis. Ele era uma luz que ardia e iluminava, e vos quiseste alegrar-vos por pouco tempo com a luz. Quer dizer que eles ouviram ele por um tempo, mas depois passou a não acreditar mais em João, né? Mas eu tenho maior testemunho do que a de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, né? Você vê os milagres, o próprio Calvário, né, que ele vai sofrer, testifica de mim que o Pai me enviou. E o Pai que enviou, este mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a tua voz, nem viste o teu parecer, e a tua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não creram vós. A igualdade de Cristo, né, com o Pai, porém a humanidade dele também em esperar pelo que o Pai revelasse ele havia fazer, né? E nós temos aqui sobre as Escrituras, né, que ele diz: examina as Escrituras, dando uma ordem, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que me testificam, e não quereis vir a mim para teres vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Então, nesse capítulo João 5, né, aqui agora nós estamos vendo o versículo 39 a 43, né, diz que eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então é interessante que isso aqui, na verdade, está falando do anticristo, né, que virá com todos os outros falsos messias, e aquele que não tem testificação alguma, né? E ele tinha a testificação através dos milagres e dessa referência, né, do Pai enviar. Porém, mesmo assim, eles não acreditavam nele. E finalizo com a incredulidade, né, no capítulo 5, do versículo 44 e 47, que diz, né, como podeis vos crer recebendo honra um dos outros? Né? Um homem recebendo honra de outro homem. E não buscais a honra que vem de Deus. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai? Há um que vos acusa, Moisés, que vos esperais. Porque se vos creis em Moisés, crereis em mim. Porque de mim ele escreveu, mas se não credes nos seus escritos, isso, né, em Gênesis 3:15, 17, 18, 49, 10, Deuteronômio 18, 5 a 18, né, referências de Moisés falando do próprio, porque nós vemos que durante o êxodo ali, vem os sacerdotes, vem os juízes, vem os reis, e chega um momento que o próprio pai percebe, né, a necessidade de mandar o filho. E mesmo no livro de Isaías você já começa a ver, falar sobre o Messias, né, alguém que viria, porém eles esperam alguém que viria para tirá-los da opressão, os judeus, né, da opressão romana. Um Cristo como Davi, né, guerreiro, sanguinário, e ele vem fazendo milagres, fazendo obras e dando bons exemplos de uma pessoa passiva, compassiva, de compaixão e de um evangelho de boas novas, para que o homem se dê bem
não para que ele seja condenado, mas que através de Cristo, pelo seu sacrifício, ele seja justificado por Cristo. Amém?